Muito bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento de tudo aquilo que é o processo de recrutamento para trabalhar com Médicos Sem Fronteiras. Na verdade, temos já feito esta sessão, já fizemos no passado e iremos fazer também um bocadinho também mais no futuro, aproveitando também para convidar uma pessoa que tenha estado recentemente também no terreno e que nos possa contar um bocadinho da sua experiência. Então, o meu nome é João Antunes, sou representante da Médicos Sem Fronteiras Portugal e temos aqui também como convidada de hoje a doutora Mónica Costeira. Mónica. Olá, E, olá a todos. O meu nome é Mónica, sou pediatra e trabalho com a MSF desde há cerca de 2 anos. pronto, iremos então ter a oportunidade de ouvir, termos uma apresentação em PowerPoint que iremos apresentar de seguida. O objetivo é passar por alguns pontos que consideramos essenciais para que as pessoas depois possam um bocadinho perceber melhor o que é isto de trabalhar com a Médicos Sem Fronteiras, ou poder trabalhar, possibilidade de. Passamos então ao primeiro slide. Se pudermos. Bom, ok. Então hoje vamos ter um bocadinho de falar o que é muito brevemente, o que é a organização, o que representa, o que é a Médicos Sem Fronteiras, mais conhecida MSF, os critérios de recrutamento, quem trabalha na Médicos Sem Fronteiras, as condições de vida, aquilo que oferecemos, como enviar o currículo e depois no final teremos uns cerca de 30 minutinhos para ir respondendo a algumas perguntas que nos foram colocando durante esta sessão e antes também que foram colocadas. E então, o que é Médicos Sem Fronteiras? O que é que representa? Como é que nos definimos? Bom, temos conhecido uma organização médica, humanitária de cariz internacional, que foi fundada em 1971, já ultrapassámos as 5 décadas de existência. Fomos Prémio Nobel da Paz em 1999 e temos estado essencialmente presente em situações de crise humanitária, de emergência, podem ser bem descritas como situações de desastres naturais, conflitos armados, surtos epidémicos, situações que envolvam refugiados e populações deslocadas, emergências nutricionais, doenças negligenciadas, populações esquecidas e situações também de apoio e reabilitação. Normalmente seria este o âmbito da atuação, não faz que estamos num país e trabalhamos em 3, 4 cenários destes, ou então só num, depende muito da análise que é feita. Próximo slide. E então, alguns números para terem também na cabeça um pouco aquilo que é que isto representa. Estamos a falar de quase 10 milhões de consultas, estamos a falar de quase 900 mil pessoas internadas em estruturas de saúde apoiadas ou geridas pela Médicos Sem Fronteiras, mais 300 mil partos ao ano, quase 120 mil cirurgias, não é? Nestes contextos que eu descrevi anteriormente e que já nos dá um bocadinho a noção da necessidade de termos este trabalho cada vez mais estruturado e profissionalizado. Próximo. E então, hoje em dia, os números que vão sempre um bocadinho alterando em função da nossa natureza de emergência. Então, em 2020, que é onde temos os últimos relatórios, o 2021 está a sair muito em breve, mas o 2020 vimos atividades em 88 países, que faz como uma força de trabalho de mais de 45 mil trabalhadores em todos estes países, sendo que 9% destas pessoas são trabalhadores internacionais. Isso quer dizer que há uma forte componente internacional também nos projetos onde atuamos e um sítio X, em princípio, terá uma média de staffs recrutados internacionalmente, pessoal, trabalhadores, à volta dos 9, 10%. E, obviamente, isto tudo se traduz nestas número de consultas que o fazemos em todos estes sítios. O próximo. E então, apesar de haver um 9, 10% de 8, pronto, digamos assim, a média é 9, de trabalhadores recrutados internacionalmente, isso significa que mesmo a força internacional
que força de trabalho internacional, que é recrutada internacionalmente, não tem que ser todas da mesma base, não são todos europeus, ocidentais, cada vez mais haverá um esforço maior para ver uma maior integração naquilo que é a nossa força de trabalho, na sua componente internacional, mas também muito importante na maneira como trabalhamos com o nosso staff recrutado localmente, e que esse staff também possa, durante os seus anos de trabalho com Médicos Sem Fronteiras, possa também ter opções de ser promovidos e podem trabalhar também em outros locais. Bom, o nome tem este pequeno truque, não é? Em princípio, e apesar de termos aqui hoje a doutora Mónica, pois não somos todos médicos. Na verdade, é uma porcentagem à volta dos 21%. Obviamente que a prestação de cuidados de saúde seria, pronto, a nossa atividade, mas tudo aquilo que anda à volta de prestar estes cuidados de saúde, as estruturas em si, tudo um bocadinho manter esta velocidade de atuação, faz com que precisamos também de muitos outros perfis, e também mesmo a atividade dos cuidados de saúde não se reduz também só à parte de exercida pelos licenciados em medicina. Nós somos os heróis aqui, e aqui dizemos isto não dizemos isto por falsas modéstias ou por tentativa de desconstruir algum culto da personalidade que existe, não é? Obviamente que o trabalho que nos faz, que fazemos, que fizemos e que estamos a fazer, que nos motiva e que nos deixa orgulhosos, mas realmente, e tenho a certeza que a Mónica também, quando poderá falar um bocadinho sobre isto, histórias que vamos conhecendo, esta capacidade de resiliência que existe em momentos extremamente complicados de pessoas que vamos conhecendo no nosso caminho, pois faz-nos ver realmente, muitas vezes, que as fortalezas também, apesar de estarem a viver situações de vulnerabilidade, também está presente muitas vezes nas próprias populações a quem prestamos ajuda. Não somos voluntários, e este ponto é muito importante esclarecer também. Temos nada, não é para dizer melhor ou pior, é apenas diferente. É um trabalho que é de cariz profissional, serão recrutados para exercerem uma profissão para a qual estudaram e já têm experiência laboral, um contrato de trabalho, obedecendo a todas as regras que existem de contratação laboral, e aqui não é um processo distinto daquilo que poderia ser como qualquer outra entidade empregadora. Falaremos disto um bocadinho mais à frente. E não é só como entramos, não é só como começamos e exercemos as nossas atividades, os nossos projetos, é também o que ficará depois da nossa intervenção. Isto também daria um tema interessante para falarmos, mas pronto, ficamos por aqui. Se alguma pergunta for neste sentido, depois responderemos com mais detalhe. Então, o que é que a gente estamos à procura? Sim, estudos terminados, experiência laboral de pelo menos 2 anos, 2 línguas estrangeiras, e eu temo aqui dizer que o espanhol não traz um grande valor acrescentado. O português e o espanhol normalmente valoriza como uma língua, um bocadinho universal, não deveria dizer isto, mas é um bocado assim. O inglês é a nossa língua de trabalho, e valorizamos muito o francês. E porquê o francês? Porque das missões que temos mais atividades será a República Centro-Africana e o Congo, e o Níger e outros países de língua francófona, aqui pois faz ter essas necessidades. Isto já não é um handicap como era talvez há uns anos atrás, competências de IT, competências de linguagem de comunicação e de telecomunicação e de informática. Próximo slide. Motivação humanitária, obviamente, que isto nos faz, aquilo que nos leva a estar. Já partimos umas vezes como um suposto que todos nós vamos com motivação humanitária, mas realmente isso tem que ser feito em diferentes níveis também, não só aquilo que nos faz ir, mas como estamos, como superamos as dificuldades e como um bocadinho temos esta flexibilidade em tentarmos sempre fazer o nosso trabalho em equipa, mostrando sempre também uma liderança, porque também é por aí que vem o nosso trabalho, o nosso valor acrescentado, as nossas mais-valias, em trazer essa experiência e poder também passar esse conhecimento para as populações com as quais trabalhamos. O próximo.
Lá está, o trabalho em equipa, sensibilidade cultural, gestão de stress, planeamento e organização. Podem parecer um bocadinho chavões aqui, mas são verdadeiramente cruciais quando estamos a trabalhar em emergências, quando trabalhamos a uma velocidade talvez muito elevada e onde nos tenhamos que fazer dos instrumentos também das nossas competências, mas também da nossa forma de trabalhar e da nossa forma de relacionarmos com os outros. Lá está, aquilo que eu diria, nem todos somos médicos, e aqui é só para desconstruir o nome Médicos Sem Fronteiras, não é porque obviamente não é uma desvalorização à classe dos médicos, 31% são enfermeiros, técnicos de laboratório, psicólogos, farmacêuticos, promotores de saúde, e quase metade são de perfil não médico, da área da logística, da área de recursos humanos e finanças e na área da coordenação. Então, há várias posições aqui em que poderia candidatar-se a Médicos Sem Fronteiras. Por exemplo, vamos ver algumas. Começamos pelos profissionais de saúde, médicos. Próximo. Com experiência em tuberculose, em VIH, em doenças infecciosas ou tropicais, são sempre claras mais-valias. Epidemiologistas, nos tempos que hoje correm também. Enfermagem. Pediatras, lá está. Cirurgiões anestesistas. Todos os perfis ligados também àquilo que é saúde materna e infantil, né? Ginecologistas, obstetras, neonatologistas, parteiras, psicólogos e psiquiatras, profissionais de farmácia. Pronto, e também dois perfis que aqui também não acabaram por não aparecer, a área de técnicos de laboratório, muito importante também, e a área da promoção de saúde. Perfis profissionais não médicos, teremos profissionais na área da logística, especialistas em água e saneamento, engenharia e arquitetura, mecânica e eletricidade, recursos humanos, finanças e administração. Ok, pronto, estes são mais ou menos os currículos que estamos mais à procura. Passamos então ao próximo. Então, condições de vida e condições de trabalho, os quartos podem ter que ser partilhados, tentamos que não o sejam, porque também respeitar o direito ao descanso, digamos assim, tentar garantir a água, eletricidade e acesso a e-mails, também por motivos de trabalho. Temos a possibilidade de que, como vivemos em comunidade, como vivemos, as equipas vivem nos mesmos locais, temos pessoal doméstico um bocadinho que trata daquilo que é comum a todos nós, à vivência nessas casas. Tendo em conta que em cada 3 meses há a obrigatoriedade de tirar uma semana de férias, 5, 6 dias úteis, mais os dias de viagem. Podem ser no país, mas quase sempre terem que ser num país terceiro. Há já alguns exemplos, isto aqui é Yambio, no Sudão do Sul, temos aqui esta possibilidade de ser estes túculos tão interessantes, digamos assim. Temos também algumas coisas que podem ser um bocadinho mais extremas. Esta aqui foi a situação do terremoto no Haiti, onde, pronto, teve que ser por tendas, normalmente também situações onde não há casas disponíveis, tentamos improvisar no período mais agudo da emergência, depois tentamos, obviamente, ir melhorando ao passar das semanas. Esta acaba por ser o mais idêntico. A Mónica também dirá eu das minhas emissões, esta é a imagem que melhor define. Sem dúvida. E às vezes também temos estas surpresas, não é? Podemos, por exemplo, no nosso imaginário ir desenvolvendo conceitos relacionados com um país como, por exemplo, o Afeganistão, sítio onde realmente é difícil de trabalhar num contexto, num contexto que exige muita parte, muita gestão em muitas áreas, mas também temos esta sorte, muitas vezes temos a capacidade de ver o melhor que esses países nos têm para oferecer as paisagens, as pessoas, as culturas, e isso é uma experiência também riquíssima. E isto também acaba por ser mais ou menos também uma imagem mais normal, uma cozinha onde temos as refeições a serem preparadas para nós. Pedimos como duração do primeiro contrato, que vai entre 6 meses a 12 meses, normalmente tentamos que o primeiro não exceda os 6 meses,
porque é sempre uma primeira missão, uma missão de aprendizagem e onde é bom também não prolongar também muito no tempo, mas também não encurtar muito para passar por esse processo. E pedimos o compromisso de 12 meses, porque pronto, se a primeira missão é de aprendizagem, a segunda já é quase de independência na posição e pronto, e isto é o que nós, mais ou menos, que temos 2, terceiras, quartas missões que acredito que seja isso que aconteça com muita gente. O que é que oferecemos? Oferecemos um trabalho, um contrato de trabalho, um salário que está definido internacionalmente e é único no primeiro ano para todos os perfis. Um per diem, isto é, uma ajuda de custo em moeda local que nos cubra aquilo que são os nossos gastos do dia a dia, não tínhamos de ter do nosso salário para viver nesse país. Seguros, os transportes, apoio administrativo e apoio psicológico, tudo isto está garantido pela Médicos Sem Fronteiras. Alojamento no país, lá está, as vacinas que são necessárias para poder estar nesse país, possibilidades de formação, somente quando temos segunda, terceira, quarta missão, obviamente, começamos também a progredir dentro da organização, há N possibilidades de fazer cursos também e formações. E lá está, desenvolvimento de carreira, e aqui, pronto, eu falo também por mim, vamos falar um bocadinho depois com a Mónica, mas há esta realmente a possibilidade de termos emoções e experiências únicas na vida, a possibilidade de nós temos de fazer o nosso trabalho e ver uma consequência direta tão fantástica que é poder ajudar, poder trazer este algo mais em aliviar o sofrimento de certas populações, é uma experiência que eu, no meu caso pessoal, devo dizer que é única. E pronto, depois quando são recrutados há vários processos, um curso de preparação para primeiras missões, não são logo enviados para o terreno, passam por uma formação de 2 semanas, depois de fazerem essa formação de 2 semanas, entrarão em contacto com alguém que apenas definirá qual é que será a tua trajetória na Médicos Sem Fronteiras, é uma discussão entre dois, a preparação para a partida, que é sempre um momento, eu tive 18 missões e até na última missão sento sempre aquele nervosismo e aquela... E depois a partir daqui é chegar e ver e começar tudo outra vez, a começar os projetos e os trabalhos, e é uma situação que passado 4 anos e meio da minha última missão, ainda sinto muita falta. Ao site, que vamos deixar este link para que toda a gente possa ter o link de onde podem enviar os currículos, em inglês ou francês, a língua... E pronto, e sabemos que também pronto, que a MSF é uma das organizações com mais atividades em ajuda humanitária, que trabalhamos em situações de crise e nesta situação imediata. Há muitas vezes alguma, não digo incompreensão, mas alguma, digamos, não tanta uma dificuldade em percebermos que às vezes não é tão fácil entrar assim na Médicos Sem Fronteiras, e posso explicar isso um bocadinho mais tarde se for por aí uma questão, mas não é impossível, ok? Obviamente há um certo tipo de requisitos, mas que pronto, é possível, e temos aqui 2 exemplos, e normalmente ao ano entre 8 a 10 pessoas conseguem ser recrutadas em Portugal para trabalhar com Médicos Sem Fronteiras. Pronto, uma das formas também de irem conhecendo o nosso trabalho, de estarem informados e ver o que é isto de trabalhar no terreno, tentamos e fazemos um grande esforço, estamos a fazer esse esforço em Portugal, para comunicar e explicar não só o trabalho na ótica de quem está a efetuar esse trabalho, mas também muitas vezes dos pacientes, das histórias, as pessoas que trabalham lá, as pessoas, os próprios profissionais recrutados localmente, e então se puderem ver o Instagram, o Twitter, o Facebook, todas estas, o nosso site que acaba de estar também em funcionamento, vão poder estar a par e conhecer muito melhor o trabalho que efetuamos. E passo a palavra à Mónica. Força, Mónica, obrigado. Olá, então. Como já tinha dito, sou a Mónica, sou pediatra. Comecei a trabalhar com a MSF e fiz este processo todo de recrutamento que o João disse, mesmo pré-pandemia, portanto bastante recente. Sempre foi um sonho e tinha uma motivação humanitária muito grande quando me inscrevi para trabalhar com a MSF, e foi uma alegria muito grande quando me juntei a esta organização, porque realmente dentro das organizações de ajuda humanitária
na área médica é aquela que realmente consegue muitas vezes estar em locais em que outras organizações não conseguem, portanto em locais de extrema carência e de extrema vulnerabilidade das suas populações. E daí que tenha muito orgulho. E, portanto, o meu percurso começou a fazer a missão no Sudão do Sul, num projeto que temos em Malacal, onde trabalhei na área da pediatria, neonatologia e também no centro de malnutrição. E depois voltei, tive o meu período de recuperação e segui mais 6 meses para o Iémen, para um projeto numa localidade que se chama Alcanauis, onde trabalhei numa maternidade e unidade de neonatologia. Foram experiências completamente diferentes, do ponto de vista cultural, do ponto de vista também profissional, e que me enriqueceram muito de formas diferentes. Podemos então passar ao próximo, por favor. Portanto, eu queria vos falar um bocadinho de porquê escolher trabalho humanitário, qual é que é a nossa rotina diária, falando um bocadinho mais da minha área, quais são as doenças que são mais comuns em contexto humanitário, e quais são as principais diferenças na abordagem de um doente em contexto humanitário, e depois então deixar algum tempo para algumas questões e dúvidas que vocês possam ter. Podemos passar? Então, o porquê do trabalho humanitário? Uma das razões que me levou a seguir este caminho foi realmente perceber o grande impacto que conseguimos ter na morbilidade e na mortalidade de pessoas extremamente vulneráveis. Habitualmente, os locais em que a MSF trabalha são locais em que, seja por motivos de conflito, de campos de deslocados internos ou de refugiados, locais muito vulneráveis e com muita carência de cuidados de saúde, e nos quais as populações mais vulneráveis, nomeadamente recém-nascidos, crianças, adolescentes, que são aquela população que no meu dia-a-dia, na minha profissão, que eu me foco, efetivamente precisam de imenso apoio e imensos cuidados, e nós acabamos por notar que efetivamente com pequenas coisas se consegue fazer uma diferença muito grande, com cuidados básicos, e esse grande impacto já não o sentia aqui, em Portugal, nomeadamente, e efetivamente foi assim uma das maiores razões. Depois temos também outros grupos que são extremamente vulneráveis em situações de contexto humanitário, como são as grávidas, as mulheres e as pessoas com doença crónica, em situação de conflito, de campos de refugiados, catástrofe natural, acabam por ser sempre aqueles que temos que nos focar e que focamos as nossas atividades. Vamos passar. Depois, é um trabalho que é extremamente gratificante. Para além de vermos que o impacto na morbilidade e na mortalidade das populações é muito significativo, sentimos muitas vezes que mesmo só a nossa presença, só o facto de mostrarmos interesse, de estarmos ali, de presenciarmos e testemunharmos muitas das coisas que as pessoas estão a passar, temos um retorno gigante em termos de agradecimento, e então faz-nos sentir mesmo muito, muito bem connosco e com aquilo que estamos a fazer, e acho que essa gratificação realmente é muito difícil de obter em outras coisas, porque estamos a falar muitas vezes de irmos para locais muito inacessíveis, com muitas necessidades humanitárias, e às vezes quando chegamos e conseguimos ter impacto e ajudar aquelas populações, o retorno é fantástico, e os sorrisos das crianças
são das coisas melhores que podemos ter e que nos mostram mesmo que vale a pena. E, portanto, daí que recomendo trabalho humanitário. Podemos passar. Quanto à rotina diária, então, relativamente à rotina diária, pronto, eu queria dizer, dentro do perfil de cada um, depois cada um terá a sua rotina, não é? No que diz respeito ao perfil médico, aquilo que eu noto é que o trabalho é a mesma rotina que seria em outro local do mundo, nomeadamente aqui em Portugal, com uma diferença muito grande na carga de trabalho. Portanto, temos o trabalho nunca acaba, portanto há muito, muito trabalho. Do ponto de vista de patologia, temos patologias muito graves os recursos são inferiores aos que temos aqui, por exemplo, em Portugal. E depois temos um papel muito importante na capacitação e no empowerment do staff nacional e portanto esse trabalho da parte mais da liderança, que é também tão importante como o João tinha dito, acaba por ser mais prevalente neste contexto. Portanto, mas num dia a dia, é um dia a dia normal, portanto, ver doentes, supervisionar e monitorizar as atividades médicas, fazer trainings, on-job training também, planificando formações práticas e teóricas para melhorar as competências do staff e depois aquelas reuniões semanais para organização e atividades mais de management. Reforçando sempre que o trabalho nunca termina e isso é que realmente pronto, é assim a grande diferença, é mesmo muitas vezes muitas necessidades e isso pode ser um pouco overwhelming, não é? É assim a maior diferença na rotina diária. Uma coisa também muito importante na rotina diária e que eu gostava de passar essa mensagem é que muitas vezes nós quando chegamos a um país diferente, ou mesmo quando começamos um trabalho diferente, muitas vezes queremos dar a nossa mostrar o nosso valor e ainda mais quando começamos a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, que vamos extremamente motivados e entusiasmados para dar o nosso melhor. E muitas vezes temos aquela tendência de, ok, então vou mostrar como é que as coisas se fazem, vou dar de mim. E temos que pensar muitas vezes que para os locais onde vamos, obviamente estão lá as pessoas que sempre lá estiveram e que estão lá a trabalhar e que já estão habituados àquela realidade que nós não estamos e que muitas vezes fazem as coisas de determinada maneira, que é muito mais lógica e tem muito mais sentido do que a maneira que nós achamos que é correta. Então aquilo que foi uma aprendizagem para mim, já me tinham dito, mas que também vivenciei pessoalmente, é que realmente devemos aprender o que as pessoas estão a fazer, em vez de tentar mudarmos algo de acordo com a nossa realidade, porque realidades diferentes requerem soluções diferentes. E isto é uma grande mais-valia também da Médicos Sem Fronteiras, que nos permite aprender muito em realidades completamente diferentes, com pessoas, com culturas, com formas de estar e de viver, de praticar a sua profissão completamente diferentes, e isto torna-se muito enriquecedor e é uma aprendizagem contínua e muito, muito positiva. Vamos continuar. Quanto a doenças comuns, então eu dividi aqui dentro das 3 faixas etárias em que trabalho, quais as patologias mais comuns. Portanto, as principais causas de morte e de morbilidade na neonatologia, portanto em bebés no primeiro mês de vida, são as mesmas no fundo que também aqui em Portugal, que são a asfixia neonatal, a prematuridade e a sepsis. O que nos faz pensar
com medidas muito simples, como com a utilização de antibióticos, com a adaptação à vida extrauterina, cuidados básicos para o recém-nascido, recém-nascidos de termo e recém-nascidos prematuros, conseguimos mesmo ter um impacto de salvar milhões de vidas, com coisas mesmo muito simples. Dentro da pediatria, as principais causas de morte são a parte infecciosa, sendo a pneumonia, a malária e a diarreia. E aqui é um pouco, eu lembro-me que inicialmente quando li acerca disto, pensei, mas como é que é possível ainda haver tantas mortes e ser a principal causa de morte, pneumonia, a malária, a diarreia? Mas são coisas que muitas vezes que são realidades tão diferentes daquela que nós estamos habituados, que muitas vezes as causas subjacentes a isto nem as entendemos muito bem. Por exemplo, no caso da diarreia, muitas vezes as crianças chegam extremamente tarde, porque têm um difícil acesso a cuidados de saúde, e então quando chegam extremamente desidratadas, e portanto é mais uma questão da falta de acesso do que propriamente da existência de medicamentos, porque estamos a falar de soros, portanto é algo que é mesmo muito, muito diferente. Portanto, com vacinação, com antibióticos, com medicamentos para a malária, com acesso à água potável e com medidas de higiene, conseguimos efetivamente salvar milhões. Dentro da adolescência, aqui nesta fatia de população, as principais causas de morbilidade e mortalidade são a violência, suicídio, as taxas de suicídio são altíssimas, e no sexo feminino, complicações relacionadas com gravidez e parto. E aqui também entra algo que a MSF também defende, que é o aborto, porque sabemos que muitas vezes muitas jovens adolescentes recorrem a técnicas de aborto não seguras, e que isso muitas vezes se torna fatal. Podemos passar. Então, e quais são as principais diferenças na abordagem do doente em contexto humanitário? Já tinha falado um bocadinho sobre isto, portanto, temos menos recursos, ou seja, acabamos por fazer uma medicina, portanto, no caso do perfil médico, uma medicina muito mais baseada na clínica. Portanto, se vocês são o tipo de médicos que gostam da parte clínica, então é maravilhoso, porque com base nos sinais e sintomas que o doente nos diz, e no exame físico temos que chegar a um diagnóstico. Na maior parte dos projetos temos poucos exames complementares de diagnóstico. Depois o tratamento, temos tratamentos para a maior parte das patologias e que são a causa de morbilidade e mortalidade, mas obviamente não temos tratamentos menos utilizados, digamos. E depois menos recursos também humanos, ou seja, menos especialidades médicas, e portanto temos que nos focar muito mais na parte clínica do doente, e tudo isto torna um trabalho mais desafiante. Muitas vezes temos que encontrar alternativas que se adaptem ao contexto, à população local, e temos que ser um pouco MacGyver para tentar encontrar soluções dentro daquilo que temos e que é possível. E portanto isto acaba por ser um estímulo à criatividade, mas para isso é preciso que sejamos flexíveis na descoberta de soluções, e que trabalhemos muito em equipa, para que juntamente com os nossos colegas e juntamente também com a população, e conhecendo a realidade local, consigamos descobrir soluções que efetivamente sejam sustentáveis no tempo e que possam
se manter a longo prazo. E, portanto, como vocês veem, é efetivamente um grande processo de aprendizagem e isso para mim é algo que é muito positivo. E, portanto, em termos de mensagens que vos queria passar, é mais ou menos isto. Podemos passar ao próximo slide. Queria agradecer-vos e deixarmos este espaço para perguntas que possam ter, que é para tornarmos isto um pouquinho mais interativo. Muito obrigada. Obrigado, Mónica. Sim, na verdade, sim, podemos ficar aqui mais tempo a ouvir também, né? Sendo também, depois mais à frente também até podias partilhar alguma história connosco, mas temos aqui, recebemos algumas perguntas. Eu vou dando aqui algumas já tínhamos recebido anteriormente. Por exemplo, no Instagram recebemos da Inês que nos pergunta: enquanto enfermeira portuguesa, como posso trabalhar com vocês? Pronto, um processo um bocadinho que explicámos no início, lá está, formação, licenciatura, 2 anos de experiência, e aqui obviamente que os anos são acumulativos, se tiver 3, 4, 5, 10, obviamente serão melhores, não é? E as duas línguas, eu diria que o inglês aqui e o francês seriam perfeitamente decisivos. A Marta Pinto coloca-nos três perguntas no Instagram. Se precisamos de médicos dentistas, não é uma área em que trabalhemos. Precisam de epidemiologistas, sim. Ou alguém que não é médico, mas tem mestrado em saúde pública. Pois há uma série de requisitos, se vocês vão tentar enviar o vosso currículo, têm que selecionar o perfil e lá aparecem os requisitos de cada posição e poderão ver melhor se preenchem estes requisitos ou não. O Daldo Buana, via LinkedIn, nos pergunta-nos se gostaria de fazer parte da vossa equipa. Sou monitor distrital da HIV-Sida, tuberculose, malária e Covid, e entendo que seja uma posição que seja em algum país onde tenha uma componente forte nesta área. Se a Médicos Sem Fronteiras tiver atividades nessa área ou nesse país, pois acredito que hajam processos de recrutamento a decorrer nesse país, ou então via site poderão ver onde é que podem deixar o vosso currículo. Aqui da Cecília, via Facebook, sou de Cabo Delgado, Pemba, e o meu sonho é trabalhar na Médicos Sem Fronteiras, mas ainda não estou a conseguir. Bom, Cabo Delgado, em Pemba, é uma das regiões e cidades onde temos mais atividades em Moçambique, fruto da situação que está a viver ainda atualmente em Cabo Delgado, e acredito que era estar também atento a ver as posições que são publicadas nos escritórios, nos jornais, em outros meios, e ver realmente que tipo de requisitos é que estão a pedir e que tipo de competências é que podemos oferecer. No via Instagram também temos a pergunta da Maria João: posso escolher o local e as datas? Posso fazer o voluntariado? Eu não diria escolher o local e as datas, podes negociar, obviamente ninguém te obriga a ir num determinado dia, por situações pessoais, obviamente que há uma negociação, mas também não se pode dizer que se possa sair daqui a 6 meses, obviamente tem que estar uma certa disponibilidade para sair nas próximas semanas, eu diria. Voluntariado não, seria sempre um processo, passar por processo de recrutamento profissional com um perfil de posto de uma profissão existente. A Margarida Viana também via Instagram, disse-nos se é possível fazer um projeto de 3 a 4 meses em vez de 6 meses para um médico internista. Não, acho que 6 meses seria mesmo o mínimo de um projeto em que se podia trabalhar, Margarida. Mais perguntas que fôssemos recebendo antecipadas. Via Instagram também, onde temos recebendo mais, o que é que valorizam mais num currículo? Pergunta a Margarida. Obviamente que temos a parte da nossa formação académica, a nossa experiência. Eu diria que a questão dos idiomas, se falarmos português, inglês e francês, é uma clara mais-valia. O Bruno Almeida pergunta-nos se é exigida experiência profissional. Sim, sempre. Pelo menos 2 anos, mas obviamente não quer dizer que se tenha 2 anos, que isto é um processo também, que há vários currículos que recebemos por dia, por isso é um processo um bocadinho de valorização.
Tenho que ter alguma formação específica para trabalhar com MSF, bom, fora a especialidade, que entendo que não seja a pergunta, pergunta-nos a Maria João. Obviamente que ajuda-nos, que temos a parte dos idiomas, eu também diria, temos alguma formação académica na medicina tropical ou alguma área na ação humanitária que já nos dá, que já nos prepara um bocadinho a priori para o trabalho que vamos fazer no terreno. A Maria Cunha, pedimos o que é necessário, percebemos em termos curriculares para ser recrutados como médicos. Bom, acho que essa pergunta já foi respondida e a Margarida pergunta-nos se é necessário ter concluído o internato. Não, 2 anos seriam suficientes, lá está, o ano comum não conta, não como especialista ou da especialidade que se está a tirar, mas sim como médico geral, que também no site poderão ver que tipo de requisitos é que estamos a pedir. O Francisco pergunta se é possível pausar o internato médico para ir numa missão. É possível, é um processo de negociação. Talvez também aqui a Mónica nos poderia também falar alguma coisa sobre isto. Internos de especialidade podem se candidatar, sim, mas não como especialistas. Isto não é algo que é Médicos Sem Fronteiras que impõe muitas vezes, ou quase sempre agora, são os próprios países para onde vamos trabalhar que nos pedem esses diplomas e essas certificações. Já não é possível trabalhar na área da pediatria sem ser pediatra, por exemplo. Estudantes de medicina podem participar nas missões? Não, pronto, infelizmente não, já teriam que estar na fase posterior. Mónica, muitas perguntas aqui também em relação à medicina. Não sei se também se querias dar aqui alguma palavra específica ou algo que podias acrescentar. Relativamente a essa questão do internato e de poder parar o internato, suspender o internato para fazer a missão com Médicos Sem Fronteiras, eu vou dizer a minha opinião pessoal. Sendo possível, eu acho, não aconselho. Porquê? Estamos a falar de um trabalho que, tal como eu tinha dito, acaba por ser extremamente exigente do ponto de vista não só pessoal, cultural, espiritual, mas também profissional. Mesmo eu quando comecei a trabalhar já era pediatra e os desafios clínicos são tantos, estamos a falar de patologias gravíssimas, doentes muito graves, e que tem que haver autonomia e profissionalismo. E muitas vezes nós quando estamos a fazer o internato ainda estamos num período de aprendizagem. Obviamente que estamos num período de aprendizagem toda a nossa vida, e do ponto de vista profissional também estamos sempre num período de aprendizagem, mas que nos traz muito mais segurança quando vamos fazer este tipo de trabalho, que é muito exigente, já sabermos pelo menos determinadas coisas, portanto já sermos especialistas eu acho que é mesmo importante, porque é um trabalho que mesmo quando nós vamos como especialistas, muitas vezes torna-se muito exigente, porque acabamos por ser aquelas pessoas que têm que resolver e a quem todos vão recorrer a pedir opinião para os casos mais graves e mais difíceis. Portanto, e nós temos uma diferença, notamos uma diferença, eu falo pela minha experiência, enorme, relativamente, por exemplo, à possibilidade de discussão de casos clínicos. Nós estamos habituados aqui em Portugal, temos um caso mais complicado, podemos discutir entre a equipa, em que não sou, por exemplo, na minha especialidade, não sou a única pediatra que vou avaliar aquela criança, vou discutir com outros pediatras, vou ligar por um caso da gastropediátrica, alguém da gastropediátrica, etc. Nestes contextos, o médico internacional especialista é o último recurso. Dali, depois temos uma plataforma de telemedicina, mas muitas vezes a internet, como é lógico, não funciona sempre como nós gostaríamos e, portanto, e os doentes também graves também não esperam
dias e, portanto, têm que ser tomadas decisões de forma rápida e vivemos sempre com essa decisão, se a decisão que tomamos foi a melhor, se não foi. E obviamente que, sendo já especialistas, já temos mais alguma segurança, é sempre normal que tenhamos, acredito pelo menos para mim, sempre alguma insegurança e incerteza se o que fizemos foi o melhor ou não, mas estamos a falar mesmo de casos muito difíceis e acho que não é mesmo uma boa ideia ir-se num período de aprendizagem tão grande como é um internato médico. E depois, para além disso, quando regressas, só estive em 2 missões, não é? Tive 6 meses no Sudão do Sul e 6 meses no Iémen. Mas das 2 vezes que regressei extremamente esgotada. E, portanto, regressar e iniciar logo o trabalho do internato, que como vocês sabem, que temos imensas apresentações, imensos trabalhos, temos que estudar, temos que trabalhar imenso, parece-me mesmo assim muito, muito difícil e um pouco utópico, honestamente. Isto é mesmo a minha opinião pessoal, com base naquilo que vivenciei, acho que é mesmo muito importante que haja uma maior, um grande profissionalismo de quem vai portanto tem que haver uma preparação grande e uma recuperação pós também. Obrigado, Mónica. Voltamos a pautarmos depois também para Sim. saber um bocadinho mais como foi o teu processo também. Acho que seria interessante. Mas antes, temos aqui mais perguntas, temos bastantes perguntas e vamos também responder aqui algumas. A Leonor Claude Gomes Fernandes pergunta-nos: para não médicos, a experiência laboral de mais de 2 anos tem de ser na área humanitária, em alguma área específica? Não. A experiência, obviamente, humanitária conta e é importante, mas a experiência que estamos aqui à procura é na tua área de formação, na tua área específica, na tua profissão. Isto é, se estudas finanças, depois seria a tua experiência como na área das finanças, que seria aquela experiência que seria avaliada. O Henrique Gomes pergunta-nos, ok, eu sou o Henrique Gomes, médico de família e estudante de mestrado em saúde tropical, tenho experiência de 3 anos de trabalho com a MSF, com a Espanha, na Guiné-Bissau, e gostaria de saber como é que poderia fazer parte da MSF Portugal. Bom, em Portugal não temos atividades, não temos projetos de cuidados de saúde, temos uma pequena equipa que está um pouco a fazer a representação da MSF em Portugal e tentar construir estes laços com a sociedade civil. Lembremos que a Médicos Sem Fronteiras é uma associação que vive desta ligação com a sociedade civil, que nos apoia. Cerca de 97% dos nossos fundos são angariados através de pessoas e de privados que fazem. E então é mais nesta estrutura da comunicação, da ligação com a sociedade civil e com a possibilidade de contribuir para a missão da Médicos Sem Fronteiras, que temos uma pequenina equipa em Portugal. A Balbina também nos pergunta se boa noite, tem recrutado profissionais de Angola? Sim, temos também projetos em Angola, mas sim, não, a nacionalidade aqui não é um fator dissuador, diria eu, mas também um fator também que nos ajuda a ter cada vez mais uma força de trabalho variada. A Sónia Ferreira pergunta-nos, só existem vagas fora de Portugal? Bom, para trabalhar nos projetos de ação humanitária, sim, não temos nenhum projeto em Portugal, temos só esta pequena equipa, como eu expliquei antes. E, Mónica, antes de passarmos para aqui à última sessão de perguntas, vamos explicar um bocadinho como é que foi o teu processo, como é que entraste. Eu sei, lembro-me de te ver algumas sessões de apresentação no Porto, mas pronto, como decorreu o processo da entrevista, se foi demorado, pronto, esse talvez seja também interessante para sabermos. Então, portanto, quando eu terminei a especialidade em março de 2020 e nessa altura, como já sabia que queria candidatar-me à Médicos Sem Fronteiras, fiz logo, portanto, já seguia a Médicos Sem Fronteiras nas redes sociais e acompanhava o trabalho, que acho que isso também é importante para termos noção até do contexto em que a MSF trabalha. E entretanto, portanto, nessa altura, em março, terminei e candidatei-me. Fiz a candidatura via online
e lembro-me que tinham passado talvez 3 meses quando fui a uma sessão da MSF no Porto, onde conheci o João. Ele tinha dito que já tinha feito a candidatura e portanto, nessa altura ainda não tinha qualquer resposta. E, portanto, ainda esperei mais alguns meses, talvez mais 2 meses, portanto, devo ter esperado talvez 5 meses, quando recebi resposta que, pronto, que a minha candidatura tinha sido aceite e que iam dar continuidade ao processo de recrutamento. Durante o processo de recrutamento tive que enviar uma série de documentação requerida, tive entrevistas via online, nomeadamente para avaliar o meu nível de francês e de inglês. E entretanto mais testes, nomeadamente do ponto de vista psicológico, portanto uma série de testes, e finalmente soube em dezembro de 2020, portanto 9 meses depois de me ter candidatado no site, que tinha sido aceite. Pronto, foi uma grande alegria. Depois, isto foi em dezembro, em fevereiro, tive o meu curso de preparação em Barcelona, portanto, quando começamos, quando o recrutamento termina e somos aceites para trabalhar na organização, temos o que o João falou, que é o PPD, que são 2 semanas, em que estivemos em Barcelona, uma primeira semana de formação geral, onde nos é introduzida a Médicos Sem Fronteiras, os princípios, os valores, os locais onde, como se escolhem os locais onde iniciar projetos, portanto toda uma abordagem assim mais generalista da organização. E depois temos uma semana em que que somos divididos de acordo com o nosso perfil médico, administrativo ou financeiro ou logístico, e temos uma semana também de formação dentro da nossa área. Durante este período ficamos em Barcelona a viver também com os outros colegas que estão na mesma situação que nós. Pronto, foram 2 semanas extremamente positivas, em que logo ali percebi que ia gostar muito de trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, porque pela diversidade cultural, que tínhamos gente de todo o mundo, a falar diferentes línguas, diferentes culturas, foi extremamente interessante. E acho que essa realmente é uma das mais-valias da Médicos Sem Fronteiras também. E depois, portanto, fevereiro, depois estive à espera, portanto, tive entrevista com a minha responsável por me encontrar missão, que é a Pool Manager, e ela disse-me, ok, pronto, temos aqui o teu perfil, portanto, agora vamos ver onde é que tu és necessário. Ok, muito bem. E entretanto ela contactou-me, portanto eu tinha feito o curso em fevereiro, contactou-me em abril a dizer que que havia uma posição, a minha posição era necessária no Sudão do Sul. E eu aceitei, como é lógico, e depois só parti em julho. Portanto, vem aqui o espaço temporal que eu tinha-me candidatado inicialmente em março de 2020 e só parti em julho de 2021. Pronto, e também portanto, é um processo que tem várias etapas, que é um processo relativamente moroso, mas que ao longo do processo vamos tendo também uma introdução àquilo que é MSF, e que é extremamente importante, portanto acho que é positivo. Pronto, o limite é um pouco para quem, e também voltando à questão de fazer durante o internato, para quem tem timings específicos. Olha, tenho estes 6 meses. Na verdade, não são só os 6 meses ali da missão que são necessários ter livre, também há todo um processo de preparação anterior e depois quando regressamos também, pronto, de recuperação,
antes de voltar à vida normal. Pelo menos esta é a minha opinião. Toda uma adaptação a uma nova realidade. Sim, muito obrigado. Faltam-nos aqui 5 minutinhos. Acho que ainda vamos aproveitar para termos aqui algumas perguntas que podemos ir respondendo, umas últimas perguntas. Por parte da Patrícia Ribeiro, assistentes sociais não fazem parte das profissões? Não, não é uma área em que estamos a trabalhar. Podemos depois também falar um bocadinho mais sobre isso numa outra oportunidade. Medicina geral e familiar, pergunta-nos a Helena Lourenço, sim. A Isa Cruz, boa tarde. Integram na equipa técnicos de apoio psicossocial, sim, na área de psicologia e psiquiatria, cada vez mais. Por parte da Yolanda, boa tarde. Gostaria que me informasse um limite de idade para os candidatos. Não temos um limite de idade, mas pronto, sabendo também que às vezes os projetos viver nestas condições pode ser mais exigente a nível físico e mental também. Pronto, é um bocadinho esta avaliação que se faz com o candidato antes de ir em missão. A Leonor pergunta, já há tempo mínimo que se tem que esperar entre projetos no terreno? É um bocado uma negociação, depende um bocadinho, obviamente, que se tenta que haja um mínimo, mas depois também tem a ver com as necessidades, lá está, talvez a Mónica, na altura em que concorreu, talvez o perfil dela não fosse um dos perfis mais necessários naquela altura, e então, e apesar de ser um perfil extremamente interessante, não é? Às vezes temos que um bocadinho perceber e não levar as coisas assim tão a peito, porque as necessidades não são sempre assim estáticas, não é sempre um número X de pessoas que se querem contratar a toda a hora, não é? Às vezes há assim umas pequenas variações que certos tipos de perfis naquele específico momento são mais procurados, então o processo é mais celere, e outros, apesar do currículo ser interessante, pois já não entram, ou que já há um número de pessoas com esse perfil na MSF, ou então talvez para um futuro mais alargado. Como fazer a candidatura espontânea para a MSF? Bom, creio que já deixaram o link, o site do site onde se pode fazer essa candidatura. Médica de Medicina Geral e Familiar, sim, com alguma experiência voluntária internacional, também valoriza, obviamente. Lembro-me sempre também que a questão das línguas, dos idiomas e também que pensar que é um processo também um pouco de concorrência, né? Obviamente muitos perfis que recebemos parecidos, depois temos que procurar um bocadinho o elemento diferenciador, não é? Esse é um bocado uma pista. Temos cerca de 2 minutos até ao fim da sessão. Não sei se, Mónica, esses 2 minutos consegues fazer aqui um fecho de sessão assim inspirador? Não, alguma história que queiras partilhar assim rapidamente e que nos possamos depois também levar connosco para casa? Então, em 2 minutinhos, vamos ver, pronto. Então, posso-vos contar um bocadinho do Iémen, que foi onde estive então recentemente. Como disse, trabalhei numa maternidade e neonatologia e tínhamos imenso trabalho. Quem diria, não é, que só recebíamos recém-nascidos e grávidas e as portas do hospital estavam sempre cheias de gente a chegar. A maior parte dos partos acontecem no domicílio, portanto as mulheres não têm qualquer tipo de cuidados de saúde antenatal e perinatal e portanto acabamos por ter grávidas que chegam em condições mesmo muito graves e que por consequência acabam por ter recém-nascidos que também eles em condições de grande vulnerabilidade. Aquilo que víamos mais eram mesmo mulheres jovens, adolescentes, grávidas e malnutridas, e por causa disso acabavam por ter filhos prematuros, e recebíamos bastantes assim. Depois recebíamos também muitos casos de infecções que me surpreenderam porque muitas vezes os pais sabiam que o bebê estava doente, notavam que tinha febre, sabiam que deviam levá-lo ao hospital, mas estamos a falar aqui daquela questão da falta de acesso, que é mesmo muito preocupante. As pessoas que viviam extremamente longe de um local que lhes pudesse fornecer cuidados de saúde gratuitos
e que começaram a ouvir que havia um hospital da MSF em Alcanáuis e que dava cuidados gratuitos, e nesse contexto muitas vezes chegavam as crianças em condições extremamente graves, porque tinham estado muito tempo à espera de que os pais conseguissem encontrar dinheiro para ter transporte ou conseguirem vir num carro com outras pessoas para a cidade. E nessa situação, lembro-me de um dia que estava a chegar à enfermaria de neonatologia e que vi uma mulher a entrar e a chorar com um bebê no colo, e ela começou a falar comigo em árabe enquanto estava a chorar, e eu naquele momento olhei para o bebê, vi que ele estava gravemente doente, percebi que estava cético, ou seja, tinha uma infecção grave e disseminada, que já estava em choque. Peguei nele, entrei na enfermaria de neonatologia, comecei a dizer emergência, emergência, banat, banat, que são meninas em árabe. E a mãe seguiu-me a chorar e mais uma vez contou que efetivamente já sabia que ele estava doente há vários dias, mas que não havia dinheiro para o transporte e que tiveram que esperar até conseguir algum dinheiro para vir ao hospital. E ela só me dizia: será que ele vai morrer? O meu bebê vai morrer? Nós começámos a pegámos no bebê, começámos o tratamento imediatamente, e eu efetivamente pensava, ele vai morrer, está muito doente, não vamos conseguir salvá-lo, mas pelo menos vamos tentar, e se conseguirmos, demos o nosso melhor, mas ao mesmo tempo olhava para as enfermeiras e sentia que elas que estavam a achar que aquilo que nós estávamos a fazer que era inútil, e eu própria também não estava a acreditar muito, porque o bebê estava realmente em condições muito, muito más. Mas tentámos, e a certa é que passado algumas horas a condição clínica do bebê começou a ficar mais estável, e então fizemos um plano até à manhã seguinte, em caso de agravamento, o que é que devíamos fazer, etc. E eu fui para casa a contar que aquilo que tínhamos feito tinha sido bom, porque tínhamos dado o nosso melhor, mas que efetivamente que durante a noite que achava que o bebê que não iria sobreviver. E quando acontecia alguma coisa durante a noite ligavam para o telefone para ir ao hospital. E eu de manhã, quando acordei, vi que não tinha nenhuma chamada e pensei, que estranho, se calhar como já tínhamos conversado sobre a situação nem me ligaram. Na manhã seguinte cheguei ao hospital e efetivamente vi a mãe a passar com o pequeno almoço nas mãos e a sorrir, e a senhora, que os iemenitas são extremamente carinhosos, veio ter comigo, abraçou-me e deu-me um beijo e disse shukran, shukran. E eu percebi logo ali que o bebê que tinha sobrevivido, e tal como ela, também me emocionei e fiquei muito contente com o trabalho que conseguimos fazer. Uau, pois, não é? Isso, pois, fantástico, não é? Acredito que será uma memória que tu vai ficar para toda a vida. Deu-me Obrigado, Mónica. muita esperança, que acho que é isso que Obrigado. é muito preciso. Sim, sim, sim. Também defino também muitas vezes este nosso trabalho, né? Nas condições difíceis, tentar um bocadinho sempre encontrar esse pequeno resto de esperança que nos faça sempre ir para a frente, né? Obrigado por partilhar a história. Acho que era importante também terminarmos um evento como este, assim percebemos um bocado também aquilo que nos toca e aquilo que faz também de estarmos no terreno e levarmos isto connosco dentro, né? Eu sei que também estás com vontade enorme de voltar outra vez a repetir missões. Mónica, o nosso muito obrigado por estares aqui, Obrigada por eu, teres obrigada eu partilhado, por fazer parte partilhado. desta família maravilhosa. É um Estamos em orgulho muito contacto grande. com, pronto, e a Mónica, pronto, vamos dar também a possibilidade de que esta sessão vai ficar gravada no nosso YouTube, vão poder ter, se não puderem assistir, ou se quiserem um bocadinho assistir e ouvir um bocadinho alguma informação que fomos falando desde o início, que nos pode também ajudar em muitas das perguntas que foram efetuadas e que podemos também talvez não ter visto desde o princípio, e então estará no Facebook, no YouTube, nas nossas redes sociais. Obrigado a todos por terem estado esta segunda-feira connosco, por conhecerem um bocadinho mais a Médicos Sem Fronteiras, de como concorrer e de como participar no processo de recrutamento, e daqui de uma história muito, muito pessoal também da Mónica, um bocadinho também para finalizarmos aqui o evento de hoje. Muito obrigado a todos, até uma próxima. Obrigado, Mónica. Obrigada.